E olha só, nação, já começou a troca de farpas, hein? O Mano Menezes aí falando sobre o Flamengo e falou o seguinte, ó. Vocês lembram que a única derrota que o Felipe Luiz tem é contra o Fluminense. Vamos analisar, tem imprensa esportiva aí falando sobre Flamengo e Fluminense, um possível clássico, que já é o clássico que acontece na final, mas é o possível palpite para essa partida. Tem o áudio do VAR, a Ferge soltou o áudio do VAR falando sobre aquele lance polêmico do Bruno Henrique, que foi gol legítimo, né? Inclusive, eles deram uma resposta às alturas aí pro Pedrinho, que ficou reclamando, e o Vene Casagrande falando aí sobre a preparação do Flamengo para essa final contra o Fluminense. Vamos juntos analisar, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações aqui. Todos os dias trazemos para vocês todas as informações do Flamengo, tá bom? Créditos, canal ESPN, Vene Casagrande. Link na descrição como créditos, bora para as notícias do Flamengo. Finais tem de tudo, né? Por coincidência, a única derrota que o Flamengo do Felipe tem é pra gente, né? Mas cada jogo tem a sua história, a gente precisa construir novamente. As finais têm jogo, as finais têm estratégia, as finais têm um monte de coisa que vão estar nessa receita que queremos nós que funcione. Então, pensando na gente, acho que o mais importante, a equipe foi adquirindo uma personalidade forte, que, ao meu ver, já nos possibilita jogar contra qualquer adversário e também jogar. Em alguns momentos lá atrás, a gente optou mais, no jogo da fase classificatória, né? A gente, por precisar muito daquele ponto, teve que assegurar ele primeiro, para depois pensar um pouquinho mais na frente. Então tivemos menos posse, trabalhamos com um pouquinho mais de segurança. Eu acho que para você ganhar uma final, você tem que ser mais completo. E nós vamos tentar ser essa equipe mais completa. Bom, a única derrota do Felipe Luiz foi para o Fluminense. Quais as chances do Fluminense diante desse Flamengo nessa final do Campeonato Carioca, Vitor Birner? Acho 60-40. Agora. Para o Flamengo? Sim. Mais opções de jogo, o time que joga bem mais vezes. O Fluminense parece que se achou nas últimas 2 semanas, fez bons resultados, bons jogos, tinha se classificado no jogo de ida contra o Volta Redonda, então não dá para exigir muito, até porque o Mano falou em poupar durante a semana, porque sabia que o time estava classificado. Sim. O Flamengo, como tem um jogo de bastante iniciativa, um jogo bem agressivo, com velocidade pelos lados. O Fluminense também tem bastante velocidade e construção pelos lados. Tem um John Arias, que é um jogador que desequilibra, tem o Cano, que vem fazendo gols porque a bola está chegando mais. Ou seja, eu estou bem, sim, tenho bastante expectativa para ver o clássico, porque eu acho que temos jogo. Vai ter jogo. Temos jogo. Temos um jogo, como se o Fluminense, obviamente, mantiver o mesmo nível, né, e o Flamengo não jogar tudo que pode. Contra o Vasco não jogou, e é normal que não jogue nesse momento da temporada. Vale lembrar, muitos jogos e ainda os times estão bem longe dos seus melhores momentos do que a gente vai ver durante o ano. Nesses primeiros 3 meses aí do ano, a gente pode dizer, Marra, que este Fluminense de agora, não o Fluminense que já jogou com o Flamengo no Campeonato Carioca, foi 0-0, né? Até foi um jogo bem feio. Sim. Este Fluminense de agora é o adversário mais complicado que o Flamengo terá pela frente? Seria o Botafogo, né? Mas não foi. Bom, primeiro que o Flamengo já está jogando bem. Você discorda dos meus 60-40? Eu acho que é por aí mesmo. O Flamengo é favorito, mas não tenho coragem de, assim, talvez o jogo nos faça rir de nós mesmos. Ah, sim. Olha só, como é que a gente pensou isso e tal. Mas antes da bola rolar dos dois lados, o Fluminense é o time que tem dado mais trabalho para o Flamengo. O Flamengo já vem jogando bem desde que o Felipe chegou. Vem melhorando. Eu acho até que nesse ano, claro, não foi tão testado assim. Daqui a pouco vem Campeonato Brasileiro, vai ter Libertadores, ter times mais pesados. Vale lembrar que, se voltar no tempo um ano, o time do Flamengo no Campeonato Carioca da temporada passada tinha sofrido um gol só com o Tite. E todos nós, acho que acertou, tal. E depois não acertou. William, me parece que o Fluminense agora, especialmente contra times daquela estatura, o Fluminense fica mais à vontade. O Fluminense vende mais caro o metro, dificuldade para o adversário sair jogando. O Fluminense do Mano tem se dado melhor contra times dessa estatura. Isso pode ser um bom recado para a final, mas para mim o Flamengo tem um favoritismo.
Flamengo vem escaldado do trabalho que o Vasco deu. O Vasco deu mais trabalho do que o Flamengo imaginava. Foi. Então eu imagino um Flamengo mais ligado, e ligado o Fluminense precisa estar no jogo do turno, da fase anterior, a Taça Guanabara, né? O Mano fala isso na coletiva, que a página 1 o Fluminense cumpriu direitinho, ele consegue segurar o Flamengo. Mas para ser campeão, e é o que o Mano quer dizer, e eu acho que isso é um ganho dessa coletiva do Mano em relação à do Ramon Dias, por exemplo. O Mano está falando do que tem que fazer no campo. Tem que virar esse parafuso. O Fluminense tem que fazer mais para complicar o Flamengo. Eu acho que a tendência é que seja o adversário que mais vai complicar o Flamengo, até porque agora o Vasco complicou em 2 primeiros tempos, é muito pouco. Eu só acho, o Vitor colocou em porcentagem 60-40, eu concordo. Se fosse aquelas fichas tradicionais que a gente dá, em 10, 6-4 eu acho pouco, porque é vantagem mínima, 6-4. Pois é, 60, eu pensei que ele ia dar um voto quebrado ali. Não, mas só se eu quebrar a ficha. No percentual você pode quebrar. Se tiver 10 fichas e der 6 para um lado, não são 60%? Não, são 60%, mas é vantagem mínima. Se você tem 10 fichas, você não pode dar uma outra vantagem que seja menor de 6-4. Então você acha que é o quê? 7-3? Eu vou mais para um 7-3. Não. Eu acho que o Fluminense... Ou então você me deixa quebrar a ficha, eu faço 65-40. Mas aí vai no percentual, então. Então usa o percentual como parâmetro. Com o Thiago voltando, com a qualidade dos 2 volantes, com o trio de frente que constrói, com o Arias e um centroavante fazendo gol, o Fluminense, se joga bem, como tem jogado esse último curto período, é um time muito perigoso. E o Flamengo? Muito perigoso. Também, muito perigoso. Por isso 60-40. Muito mais. Quero ouvir o Calçado sobre isso. Você quer falar de percentual ou quer fazer um cara a cara? Não, nenhuma coisa nem outra. 2 coisas você gosta. Fichas, percentuais, qual é o seu preferido? Eu ouvi 65-45. Falei, pô, já não, 65-35. Tem 110 aí. Falei, pô, 65-35. Tem que quebrar para um e puxar do outro. Falei, aí já não dá. Cara, assim, a reforma do Fluminense, o Fluminense passou por uma reforma drástica, né? Os 2 treinadores são os treinadores do ano passado, mas o Felipe Luiz administrou um Flamengo que ele conhecia, que ele jogava, que ele conhecia profundamente, convivia, e aí implantou o jeito dele e veio trabalhando isso. O Mano teve que trabalhar com a herança de um time que não era o dele e não era do jeito que ele queria jogar. Apenas o que ele fez foi salvar o Fluminense do rebaixamento para que em 2025, esse ano aqui, pudesse ter uma reformulação. Reformulação não é com o mesmo time, é com outro time. Claro. Então, algumas contratações importantes foram feitas. É natural que este time esteja ainda um tanto atrás do que o Flamengo. Se der Flamengo, nós vamos falar, poxa, o time hoje está mais avançado ganhou, que tem os melhores jogadores ganhou. Tá. Se der Fluminense, nós vamos ter que explicar muito bem o porquê. Essa é a história. Isso é favoritismo. E é Fla-Flu. Acabou. E é Fla-Flu, né? O Fluminense costuma complicar o Flamengo. O Departamento de Arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de esclarecer o lance reclamado pelo presidente do Vasco em entrevista coletiva, arguindo a celeridade do VAR no gol de empate da equipe do Flamengo, ressalta o seguinte: o Vasco participou da reunião dos clubes, realizada antes do Campeonato Carioca, para estabelecer critérios e respectivas diretrizes de aplicabilidade e atuação do VAR, tendo voz e voto favorável a todas as decisões estabelecidas. O aumento da espessura da linha de impedimento para 12 centímetros foi aprovado por unanimidade, onde ficou claro e óbvio o objetivo final em beneficiar o gol e de acordo com o conceito de que na mesma linha não há impedimento. O presidente do Vasco provavelmente ainda não foi informado de que houve 7 gols ajustados e validados nessa competição em função da nova linha de 12 centímetros. O protocolo de aplicabilidade do VAR determina que a decisão do árbitro não será alterada, salvo se a revisão pelo vídeo mostrar que a decisão foi claramente errada, fato de que não houve no lance em comento, prevalecendo então acertadamente, sob os ditames técnicos e diretrizes da IFAB, a decisão de campo. O presidente do Vasco e o gerente de futebol, Cláudio Rocha, foram recebidos pelo observador de VAR e pelo VAR na sala do delegado da partida, onde lhe foi demonstrado a linha na avaliação do lance
e ambos declararam estar convencidos de acerto na decisão. Como de praxe, e em atenção e respeito ao filiado, os membros do departamento de arbitragem estarão à disposição de representantes do Vasco, preferencialmente com conhecimentos técnicos sobre arbitragem, na próxima segunda-feira, de 15 às 18 horas, para os necessários esclarecimentos, as dúvidas e ponderações. Vale ainda informar que, além da análise técnica do DEAF, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro publica integralmente os relatórios sobre o desempenho da arbitragem elaborado por analistas independentes de empresa especializada internacional e assim o fará tão logo receba. Olha aí o áudio do VAR, hein? Vamos ver. Segue. Cabeça claro, tá? Desvio isso. Ok. Confirmado pela 8B. Arremate. Possível impedimento. Volta, volta tá? no chute. Decisão de campo é gol, tá? Vai, pra frente. Vai ser ajustado! Quando ele Vai ser ajustado! Eu acho que vai sobrepor antes. Checando o gol, tá? Me dá um ponto de contato. Mais. É o lateral, menos, tá? Menos. Vai secar. Mais. A decisão de campo é gol, né, Wagner? É gol, né? É bola varrida? É gol, Vai secar. Eu acho que é o jogador do meio aqui do Vasco. Não, esse é lá em cima, né? Não, vai. Faz o ensaio. Vai secar. Me dá um ponto de contato de novo, rápido. A decisão de campo é gol. Menos. A linha de 12, tá, Paulo? A linha de 12. Vai. Jogador do Vasco. Beleza, defensor primeiro. Vamos, Diogo. Tô com você, tô olhando. Vai secar. Tem o lá de cima também, tá? Quer ver outro? É, lá em cima. Não, acho que é o glúteo desse jogador. Então faz o teste. Vai, glúteo, marca. Checando, isso, glúteo, Tá checando. Agora, ombro do jogador do Flamengo, vai dar linha sobreposta, ok? Faz a linha. Linha sobreposta. O gol está checado e confirmado. O gol está checado e confirmado. Não tinha chegado, confirmou de agora. Então, confirmou. Domingo de muito trabalho no Ninho do Urubu pela manhã, tá? Inclusive, os jogadores que não foram titulares foram ao CT Ninho do Urubu convocados, tiveram treino comandado pelo técnico Felipe Luiz e os jogadores que foram titulares receberam folga. Na segunda-feira, ou seja, amanhã, pela manhã, todos se reapresentam normalmente e inicia a preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, que será quarta-feira, 9h30 da noite. Eu estou gravando esse vídeo aqui antes do jogo contra o Fluminense, mas eu acho que o adversário vai ser o Fluminense, entre Fluminense, mas a preparação vai ser feita nessa segunda-feira, independentemente do adversário. Mas vamos logo para um dos principais assuntos do vídeo, galera, porque a Ferg se pronunciou e rebateu as declarações do presidente do Vasco, o Pedrinho, e foi uma lapada muito bem dada, hein? O Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro, com o objetivo de esclarecer o lance reclamado pelo presidente do Vasco, em entrevista coletiva, arguindo a celeridade da decisão do VAR no gol de empate da equipe do Flamengo, ressalta o seguinte: o Vasco participou da reunião dos clubes realizada antes do Campeonato Carioca para estabelecer critérios e respectivas diretrizes de aplicabilidade e atuação do VAR, tendo voz e voto favorável a todas as decisões estabelecidas. Isso aí está se referindo à espessura da linha do VAR, que passou de 6 centímetros para 12 centímetros. Ou seja, o Vasco não pode reclamar, porque não só participou da reunião, como também aprovou a mudança nesse regulamento. Outro ponto aqui: o aumento da espessura da linha de impedimento para 12 centímetros foi aprovado por unanimidade, onde ficou claro e óbvio o objetivo final é beneficiar o gol e de acordo com o conceito de que na mesma linha não há impedimento. O presidente do Vasco provavelmente ainda não foi informado de que houve 7 gols ajustados e validados nessa competição em função da nova linha com 12 centímetros. O protocolo da aplicabilidade do VAR determina que a decisão do árbitro não será alterada, salvo se a revisão pelo vídeo mostrar que a decisão foi claramente errada, fato que não houve no lance em comento, prevalecendo então acertadamente sobre os ditames técnicos e diretrizes da IFAB, a decisão de campo. O presidente do Vasco e o gerente de futebol, Cláudio Rocha, foram recebidos pelo observador VAR e pelo VAR na sala delegada da partida, onde lhes foi demonstrada a linha na avaliação do lance e ambos declararam estar convencidos do acerto da decisão. Como de praxe,
Em atenção e respeito ao filiado, os membros do departamento de arbitragem estarão à disposição de representantes do Vasco, preferencialmente com conhecimentos técnicos sobre a arbitragem, na próxima segunda-feira, 10 de março, das 15 horas às 18 horas, para os necessários esclarecimentos às dúvidas e ponderações. E para finalizar, vale ainda informar que, além da análise técnica do DEAF, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro publica integralmente os relatórios sobre o desempenho da arbitragem elaborado por analistas independentes de empresas especializada internacional, e assim o fará tão logo o receba. Gente, diante dessa nota aqui, eu acho que o presidente do Vasco da Gama deveria até pedir desculpas, porque foi uma resposta muito bem dada. Para quem gosta de UFC aí, foi aquele diretão que o cara cai, esquece, não levanta mais, porque que resposta! Nossa Senhora, foi muito bem feito. Olha, eu vou te falar, poucas vezes eu vi uma nota muito bem escrita como essa. Uma resposta, obviamente. Parabéns a Ferdi pela resposta. Dito isso, pessoal, vocês já se convenceram, torcedores do Vasco, que o Bruno Henrique não estava impedido? Pois é, se você continua ainda com essa visão, eu acho que você está pensando errado. Inclusive, já vou logo para o próximo assunto aqui, porque eu fiz um texto que muitos torcedores do Vasco não gostaram de ler, mas é a verdade. Outros gostaram de ler e me parabenizaram, falando: tá certo, eu sou torcedor do Vasco, você é torcedor do Flamengo, mas eu tenho que concordar com você. E o texto foi o seguinte, é curto, galera, presta atenção. Eu disse o seguinte: entendo o torcedor do Vasco reclamar da arbitragem, bem polêmica no jogo contra o Flamengo, mas achar que a derrota foi por conta do erro ou não do VAR é um ledo engano. Nação, tá aí as informações então do Flamengo, a Ferdi, ó, largando aço aí no Pedrinho, no Vasco. Mas tá aí, tamo junto, Nação. Mano Menezes, cuidado, mano, já falou o seguinte, que a única derrota do Felipe Luiz é pro Fluminense. Cuidado, mano, cuidado, que o Flamengo tá, ó, decolando, hein. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, Nação. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.